Salve, salve família, professora Paula Aparecida, hoje para falar desse escândalo da Prevent Senior. A Prevent Senior é uma empresa de saúde privada focada em idosos que recentemente sofreu inúmeras denúncias de ter aplicado testes com o kit Covid sem anuência dos familiares e das pessoas que tomaram esses remédios. Além disso, ela foi acusada também de falsificar o resultado desses testes e de lucrar em cima da morte das pessoas. O que o bolsonarismo tem a ver com isso? O que a autonomia dos médicos tem a ver com isso? Como a gente pode garantir uma saúde de qualidade para todo mundo, em especial para os nossos avós, bisavós, galera que a gente tanto ama e que precisa de tanto cuidado? Bom, vamos repassar toda essa história nesse vídeo de hoje. Primeiro, em relação a esse escândalo da Prevent Senior. Os médicos denunciaram que a Prevent obrigava os médicos a dar o kit Covid para os pacientes com a justificativa de lucrar mais, evitando que eles voltassem doentes ou fossem internados, né? A Prevent Senior acreditava que essa era uma forma de garantir que os seus pacientes não fossem utilizar as UTIs. Os médicos dizem que eles sofriam assédio moral. Os seus plantões eram cortados, o que na prática significava que ele ganhava menos dinheiro no final do mês se ele não receitasse esse kit Covid. Uma das coordenadoras, que eram chamadas de guardiãs, denunciou que eles queriam dar o kit Covid para uma paciente que tinha problemas cardíacos. E já existia na época a comprovação que pessoas com esse tipo de problema não poderiam tomar cloroquina, por exemplo. A denúncia também mostra que o objetivo deles era garantir lucro. Cortar oxigênio, sim, tem esse tipo de denúncia, para fazer com que o paciente custasse menos para a empresa. Eu tenho um relato pessoal sobre a relação com a Prevent Senior, porque a minha avó era uma das associadas dessa empresa. Ela faleceu ano passado, em maio de 2020, até onde a gente sabe não foi Covid, ela teve um AVC, foi no hospital, eles deixaram ela 5 horas esperando para ir para uma UTI. Quando ela chegou na UTI, os médicos disseram que já não tinha muito o que fazer, iam fazer testes, né? Porque senão não valeria a pena mantê-la na UTI se ela não tivesse respostas cognitivas. A minha avó foi embora. Minha mãe ficou muito nervosa, queria entrar na justiça, disse que foi negligência. Se ela tivesse sido paciente do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, ela acha que ela poderia estar viva até hoje. E é disso que a gente está falando, desse tipo de dor e sofrimento de milhares de brasileiros e brasileiras que confiaram nessa empresa, confiaram nessa lorota que a melhor saúde é a saúde privada, acreditaram na lógica de mercado e estão sofrendo a perda das suas pessoas que amam. Estão sofrendo por essa negligência política. Bom, vamos continuar aqui para falar dessa relação com o governo Bolsonaro. As denúncias feitas pelas advogadas, pela advogada dos médicos, diz que o Ministério da Saúde estava diretamente ligado a essas pesquisas na Prevent Senior, que eles tinham a anuência do Ministério e a garantia de zero investigação e observação dessas mesmas pesquisas. Os médicos dizem que eles estão engolindo casos de pessoas mortas pelo kit Covid. É isso mesmo, Bolsonaro usou esses dados da Prevent Senior publicamente para falar que o kit Covid funciona, e os médicos que trabalhavam nessa empresa estão dizendo que os dados dos testes são mentirosos. E aí a gente vai falar agora de autonomia médica, porque a direita está se aproveitando de um movimento dentro dos médicos de falar assim, bom, eu quero prescrever coisas para os meus pacientes poderem sobreviver a essa pandemia da Covid. E os médicos estão receitando vitamina C, um monte de coisa que eles acham que aumenta a imunidade. E eles se sentem, sim, perseguidos.
E o bolsonarismo se apropria disso para, na verdade, explorar e oprimir a classe médica. Porque o que acontecia na Prevent Senior não é autonomia médica, é a empresa dizer que os médicos eram obrigados, é uma prescrição, é o que a gente acha que você tem que fazer. Então, entendi, você é um profissional médico, vai verificar um paciente. Aí o hospital, o dono do hospital diz, é isso aqui que você tem que prescrever para eles. Independentemente se está cientificamente comprovado ou não. Cadê a autonomia do médico? Onde ela tá? Não existe. O bolsonarismo, apesar de falar pela autonomia médica, da relação médico com o paciente, desse processo clínico de você ver que, comer tal alimento, tomar tal remédio, tal erva melhora a condição de saúde do paciente, se apropria disso para fazer o contrário. Para, na prática, obrigar os médicos, se você não der cloriquina, você vai ficar sem plantão, vai ter perda no seu salário. Essa é a denúncia que os médicos estão fazendo. E eu sou a favor, sim, dessa autonomia médica. Não só da autonomia médica, mas da autonomia individual que todo mundo tem que ter em relação à sua própria saúde. Eu sou uma pessoa que tomei vacina, sim, mas eu não acho que as pessoas que não queiram tomar sejam obrigadas a fazer isso. Eu acho que o que a gente tem que fazer é um processo pedagógico de convencê-las de que a gente está discutindo agora sobre saúde pública, que a gente está fazendo um pacto político para a gente responder a esse problema de pandemia. Não usar as leis, a legislação para descer goela abaixo dessa população a linha política de Estado, porque vale lembrar que é verdade sim que as grandes empresas farmacêuticas financiam pesquisas de acordo com a sua necessidade de lucro, isso todo mundo sabe, não vamos negar que existem essas big pharmas. Mas qual que é o pacto que a gente vai fazer de sobrevivência? Ao invés de transformar uma legislação que faça com que o governo possa dizer o que você pode tomar ou o que você não pode tomar para a saúde pública em geral. Bom, como é que a gente responde a esse problema de saúde? Quem são os grandes responsáveis por essas mortes dessas famílias que foram enganadas pela Prevent Senior? O governo Bolsonaro, sim, mas quem lucrou diretamente foram os donos da empresa. Quase R$1 bilhão lucrado o ano passado com a morte dessas famílias. E aí a gente fala, e a impunidade? Como é que a gente garante que essas famílias vão ser cuidadas, que uma saúde de qualidade esteja na sua casa, na minha casa, na nossa casa? Saúde não pode ser mercadoria. Ela tem que ser direito. Ela tem que ser a base estrutural de como se organiza a política pública. A gente tem que ter um Estado que garanta que todo mundo possa estar o máximo possível vivo, pleno, saudável, para viver, para existir nesse mundo. Não só aquelas pessoas que podem ser tratadas no Albert Einstein, mas todo mundo. E aí eu quero fazer uma provocação para você sobre 2 países aqui do nosso continente que começam com a letra C e que deram exemplo na relação com a Covid em saúde pública e no cuidado com as pessoas. E é interessante esses 2 países porque um tá no que as pessoas chamam de socialismo e outro tá no que as pessoas chamam de capitalismo. A gente tem o Canadá e a gente tem Cuba. O que tem de igual entre esses 2 países que parecem tão diferentes, né? Um é muito gelado, outro é muito quente, um é socialista, o outro é capitalista, um é aliado dos Estados Unidos, o outro é inimigo. Nesses 2 países, todo o sistema de saúde, ele é estatal. Não existe saúde privada, não existe libanês, não existe Albert Einstein, não existe. E nesses países, as pessoas estão sobrevivendo muito mais que os outros países de todo o continente americano. Vocês percebem qual que é a resposta? A resposta está no seguinte: quando todos os filhos das elites, dos grandes políticos, dos latifundiários, dos escravocratas nesse país tiverem que ser atendidos pelo SUS, aí esse SUS vai ser de muita qualidade. Vai ser topzera, igual é lá no Canadá, igual é lá em Cuba. Não pode existir diferença no tratamento de saúde de acordo com a classe social. Pobre tem saúde de pior qualidade, rico de maior qualidade. Cadê a justiça nisso?
A nossa luta por justiça social tem que ser uma luta para garantir um sistema de saúde totalmente público. E sabe qual seria o excelente primeiro passo para isso? A gente tem uma empresa que lucrou R$1 bilhão no ano passado, fazendo teste parecido com nazistas, sabe, na população, mentindo nos dados, em aliança com um governo negacionista. O que a gente tem que fazer? Estatizar a Prevent Senior. Acabou, parça. Você não tem legitimidade e autorização para cuidar da saúde de ninguém. Então a gente vai pegar os seus hospitais, a sua estrutura, os médicos, os enfermeiros, tudo, pegar esse patrimônio, transformar em SUS, garantir o atendimento para as famílias que hoje pagam esse convênio, criar uma associação de familiares da Prevent Senior que possa fazer essa transição política. Ah, mas isso é deixar as pessoas que estão pagando essa saúde da Prevent Senior na mão do SUS, na mão do Estado? A gente pode criar na prática um processo de transição que deixe essas pessoas e essas famílias seguras de que elas vão continuar, se assim quiserem, por enquanto, pagando o seu convênio e tendo atendimento de qualidade. Mas imagina se esse bilhão que foi para a mão dos donos da Prevent Senior fosse para garantir uma Prevent Senior melhor. Imagina se esse bilhão que foi para a mão dos donos da Prevent Senior fosse para melhorar a vida dessas pessoas da Prevent Senior, distribuir alimentos orgânicos, mudar, né, toda a vida delas para elas terem uma saúde de qualidade por fora também dessa Big Pharma, né, que te dá um remédio para diabetes, colesterol, pressão e você fica viciado nisso e vai morrendo e minguando a vida. Imagina se esse R$1 bilhão de lucro fosse usado para o SUS, para melhorar o sistema de saúde pública. É disso que a gente está falando. A resposta para essa crise política aberta da Prevent Senior é estatização já dessa empresa, sob controle dos trabalhadores dessa empresa, de cada médico, de cada enfermeira, de cada auxiliar de enfermagem, sobre controle de uma associação de pacientes, das pessoas que estão lá, que são atendidas, que dependem desse espaço, pensando em transformar, ao invés de um lugar de lucro, um lugar de justiça social, de saúde, para as pessoas que a gente mais ama. Termino esse vídeo fazendo uma homenagem à diva de Magalhães Brito, a minha vozinha, que foi uma das pessoas negligenciadas por esse tratamento de saúde privada da Prevent Senior. Tamo junto, família. Estatiza já, chega de impunidade para os bilionários desse país. O que a gente merece é um sistema de saúde pública gratuito, de qualidade para todos. Dinheiro tem, só falta a gente se mobilizar, se organizar para isso e ter coragem de defender o óbvio. Chega de saúde privada no Brasil. Tamo junto.